Olá, pesquisadoras, sejam muito bem-vindas a mais uma entrevista aqui do nosso canal do YouTube. E hoje eu recebo a Hannah, minha mentorada, e que eu tenho o prazer de estar aqui junto com ela hoje para contar como é que foi essa trajetória dela da academia para o mercado. E ela hoje atua na área da educação, que é uma área que ela tinha o desejo de atuar, e ela vai compartilhar mais com vocês como que foi essa jornada, como que foi o processo seletivo e também como é que está sendo agora ali do outro lado. Hannah, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. E para a gente começar, por favor, comece se apresentando, contando mais sobre você, para que todo mundo possa te conhecer melhor. Oi, primeiramente eu gostaria de estar agradecendo pelo convite, né, de estar aqui compartilhando, né, toda essa trajetória. Eu sou formada em Engenharia de Alimentos, eu tenho mestrado em Engenharia e Ciências de Alimentos e doutorado em Ciência dos Alimentos. E eu terminei recentemente, né, o doutorado, e aí eu ouvi falar muito, né, do curso, né, da Jaque, e aí eu procurei saber mais porque eu me senti um pouco perdida no sentido de, nossa, o que que eu vou fazer agora? Eu não tenho experiência, como é que eu vou chegar e falar assim, ah, você já trabalhou? Então, na minha cabeça ainda estava aquela coisa, tipo, sou estudante, não tenho experiência, como que eu vou montar um currículo que pede a experiência se eu não tenho experiência? Então, isso foi me dando mais impulso, foi quando eu procurei, né, a Jaque, para poder tentar entender como é que eu poderia pegar toda essa minha bagagem e conseguir colocar ali numa linguagem que fosse ali direcionada ao mercado, já que quando a gente está na academia, a gente fica muito focado ali, né, no nível ali, né? Então agora a gente vai para um outro nicho, que é a do mercado. E eu tinha muito essa coisa. Eu vou para a área da educação ou eu vou para a área, né, das empresas? E eu fiquei nessa sim. E aí foi que a Jaque também tirou ali um tempo, a gente conversou, e aí eu consegui, não, vamos ver, vai olhando. E aí realmente eu fui procurando, né, as oportunidades, tanto de um quanto de outro, e surgiu essa oportunidade, né, de estar aí atuando, né, como professora, né, de engenharia numa faculdade, e eu me sinto muito realizada, né, no sentido de que eu gosto, né, de quando o aluno chega para mim e fala, nossa, professora, eu consegui entender porque você me explicou. Isso para mim é revigorante. Então, eu sinto que eu estou ali no caminho certo, né, na ideia. E com certeza tudo que eu aprendi, né, tanto no curso DBC que eu fiz e depois migrei, né, para o PI Smart, e tudo que eu aprendi, todas as dicas aí foram de fundamental importância para eu conseguir. Não uma vaga, mas eu cheguei a passar em outro processo seletivo no meio disso, e eu optei para onde eu estou agora. Mas isso me ajudou, principalmente na questão da entrevista, que era um dos meus pontos mais cruciais, assim, que eu não sabia, mas o que que eu vou falar, né, na hora? Quando eles perguntam o que que você faz, me fala um pouco sobre você, eu ficava, assim, meio travada, engessada, e aí com todo, né, a mentoria, os materiais, tudo isso foi me ajudando ali a entender, a juntar as peças, né, de toda a minha trajetória, que sempre eu quis ir para essa área, né, de educação, e também sempre gostei muito da pesquisa. Então, sempre fico assim nessa linha, assim. Mas aí eu consegui, né, fazer, né, o curso e que realmente me ajudou a montar o currículo, a entender que eu tenho sim experiência de 8 anos em relação à pesquisa, de 3 anos em relação à docência, e isso foi me ajudando a ver, nossa, eu fiz muita coisa que para mim era nada, Uhum. nada, entre aspas, né? No sentido assim, porque é comum, né? A gente está lá no laboratório, vai fazendo, tranquilo, mas na verdade não. Para outras pessoas, né, para fora da academia, isso sim é experiência. Isso traz essa pegada, assim. E a Jaque não ajudou somente na parte de escrever ali o currículo ou o LinkedIn, mas também nessa parte de virar a chavinha de que eu não era estudante.
de que eu era ali, eu estava atuando como pesquisadora, como docente, porque eu também, durante esse período, eu estagiei, né, como docente, então isso me ajudou muito na trajetória de hoje e também passar confiança ali na hora das entrevistas, enfim. Se Então, de modo enxergar de geral, fato, né, sim, como com certeza. profissional. Isso é Isso. incrível, Hanna, e até conectando com isso, né, com essa sensação de, peraí, eu tenho realmente o que contar numa entrevista, em um currículo, hoje, né, contratada, dando aula, o que que você sente que você mais coloca em prática hoje da sua bagagem acadêmica, de toda a sua jornada de mestrado, doutorado, para ser uma docente hoje em universidade privada? Então, hoje eu percebo que é um dos lados ali que durante ali na minha trajetória, né, acadêmica, eu sempre tive algumas dificuldades em entender o que os professores, né, tinham, não só no mestrado, doutorado, graduação em si também. Eu tinha, dependendo ali do contexto, eu tinha uma certa dificuldade de entender. E aí eu fui criando, né, mecanismos para conseguir me explicar. Então, esse mecanismo de conseguir me explicar, principalmente ali na graduação, no mestrado, doutorado, eu já estava com a cabeça mais madura, no sentido de que eu já tinha ali preenchido um método para eu conseguir estudar. Então, foi um pouco mais fácil, mas na graduação foi um pouco ali mais complicado. E é isso que eu aplico em sala de aula hoje. Porque se eu vejo que um aluno ele não está entendendo, ou se eu vejo assim na cara assim, da pessoa, nossa, tá tendo uma dúvida, tem aquela ruguinha de dúvida aqui, aí eu falo assim, não, você não está entendendo? Quer que eu te explique melhor? E eu vou lá, explico melhor. Então, essa paciência, né? Legal. De passar o conteúdo, porque doutorado e mestrado, se tem uma coisa que a gente precisa, é paciência e dedicação, né? E é a Exatamente. mesma coisa que a gente faz em sala de aula. Tem que ter a dedicação, a gente tem que ter ali a paciência e entender que cada um vai ter a sua dificuldade, tentar adaptar da melhor forma. Incrível, muito legal, Hanna. E conta um pouco mais para o pessoal quais que foram as etapas desse processo seletivo, desde ali do momento de aplicação, como você ficou sabendo da vaga e quais foram as fases de avaliação até chegar no seu sim, na sua contratação. Então, na primeira, né, na primeira seleção que eu fiz, não a que eu estou agora, na primeira seleção que eu fiz foi pela GUP, né? Eu fiz lá o currículo, fui selecionando, eu cheguei a aplicar, e aí eu fui sendo chamada pelo RH, aí eu fiz ali um treinamento de metodologias ativas para essa faculdade, cheguei a fazer. Aí depois veio ali a etapa de aula, né, a apresentação de aula didática, e a entrevista, tanto com os professores, que tinham 2 professores, e o RH, no qual me fizeram perguntas, tanto do conteúdo que eu tinha escolhido para dar aquela aula, quanto de como que você lidaria com uma aula de 3 horas, né, para não ficar cansativo? Aí perguntaram a respeito se eu já tinha ali experiência, né, no caso ali da docência, perguntaram ali a questão de para eu falar um pouco sobre mim, né, para contar. Então era uma das etapas, então eles permitiam fazer um slide apenas, assim, que aí eu fiz tipo uma linha do tempo no qual eu fui colocando os anos, ali meus títulos, e bem brevemente a minha experiência, mas a experiência eu fui falando lá na hora. Então eu montei ali o briefing para eu ir falando e a respeito de mim, né, de forma rápida, né? Então não foi ali mais do que 1 minuto e meio, uma coisa assim, foi bem coisa assim rápida mesmo para não demorar. A aula foi de 10, 15 minutos, que normalmente essa é a base, e cheguei sim a ser selecionada. Aí para o que eu estou agora, eu vi no Instagram, né, essa faculdade, Olha, e aí por incrível que pareça, tinha ali um conhecido que ele estava trabalhando lá. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Já tinha um tempo que eu não tinha contato com ele, mas eu falei assim: oh, eu estou procurando, tô morando por aqui. Vocês estão procurando professores? Eu tenho interesse, né? Porque eu já trabalhei com ele no passado, lá na minha graduação, então eu ajudei ele em algumas pesquisas lá.
você tem, tá tendo vaga por aí? Aí foi que ele me falou que tinha vaga e me passou o e-mail do responsável que estava ali fazendo a seleção. Nisso, eu montei já tinha ali pré-montado o meu currículo e fui ajustando de acordo com a metodologia. Então, fui fazendo ali. Eu admito que nesse dia eu não tinha chegado ainda nessa parte, mas aí eu dei uma lida rápida, Aham. olhei o template Isso é o bom de e ter fui me acesso ali aos baseando. materiais, que aí você vai e pega, chegou a Com oportunidade, vou lá certeza, e faço. com certeza. E aí eu montei ali, mandei. E aí nisso fui chamada para fazer, né, a aula teste e uma entrevista. Então, nessa entrevista estavam lá o coordenador do curso e uma outra professora que é coordenadora de outro curso. E aí eu dei a aula de mais ou menos de 10 a 15 minutos, me fizeram ali perguntas sobre a minha disponibilidade de horário, a questão do meu deslocamento, porque como eu não moro onde eu trabalho, né? Eu moro em outra cidade, então eles me perguntaram a respeito de se teria algum problema, o fato de ser, porque no caso eu estou dando aulas à noite, se teria algum problema em relação a isso, e aí eu respondi que de maneira nenhuma, porque eu estava ali, porque eu realmente queria estar ali Uhum. para poder ensinar. Então, eu queria aprender também, porque ao mesmo tempo que eu falei que eu iria agregar, eu também falei que eu iria aprender. O que de fato está acontecendo, eu Sim, estou com aprendendo, certeza. ganhando ali uma maior experiência também. E Uhum. aí expliquei, aí eles fizeram algumas perguntas a respeito disso. Perguntar, uma das perguntas que me fizeram foi, por exemplo, vai ter aula prática, você tem ali a lida no laboratório? Eu falei, claro que eu tenho, né? Eu amo ali o laboratório e eu tenho ali uma prática ali de 8 anos como pesquisadora, então eu consigo sim estar ali no laboratório auxiliando nas aulas, dando aulas práticas, né? Então isso foi indo. Saindo de lá, passou algum tempinho, veio a etapa de eu passar os documentos, né? Para eles, que além da entrevista, eu tinha que passar ali algumas documentações para ele levar para o RH para ver se estava tudo ok. Estando tudo ok, aí foi que eu tive uma entrevista com o reitor da universidade. Essa entrevista já foi online. A primeira parte foi presencial. Essa segunda parte foi online. Eu também aí ele perguntou a respeito de quem era eu, né, da minha trajetória. E aí eu falei exatamente assim, o que eu já tinha meio que treinado. Na verdade, eu fui escrevendo, né, de Uhum. acordo com a metodologia, eu fui escrevendo para poder ir lembrando, tendo os Boa. insights, antes, claro, durante, nada de leitura, só falando mesmo. E aí eu fui falando e ele perguntando quem era eu, se eu tinha experiência, se eu me via trabalhando lá, aí no final ele me parabenizou o fato de eu ser, de certa maneira, nova e já ter uma boa dicção em questões do português, e já desde cedo, né? Porque desde ali do segundo período da graduação, eu sabia que eu queria para essa parte de pesquisa e de Uhum. docência. Então, quando eu contei isso para ele, ele falou assim: Nossa, isso é muito bom, porque desde cedo você já tem ali, você já está focada no que você quer. E ele Uhum. falou também que seria interessante para que os alunos que ali estão se inspirem no sentido de que eu, com 29 anos, eu já tenho mestrado e doutorado, e Uhum. trazer isso, né, para mostrar que é possível para eles, Incrível. né? E é o que eu procuro fazer. Quando eu vejo que tá assim, meio, né? A turma tá meio assim, eu falo assim, não, gente, vocês conseguem. Eu sei que cada um tem sua dificuldade, tem sua realidade, mas se tiver dúvida, me perguntem. Eu tô aqui, eu sou a professora, eu quero responder. E aí E você a vê gente que vai criando essa incrível, né? dinâmica. Você sai de um lugar em que você não via tudo que você tinha feito, você tinha essa dificuldade de valorizar toda a sua jornada, e você entra num contexto profissional que, além de ter a realização, de ter a sua contratação, você se torna uma referência, uma inspiração. Então, Sim, isso é muito bonito também, né? Isso é muito valioso, e eu acho que é uma coisa que você tem que realmente se sentir muito orgulhosa de si mesma, né? Porque é uma jornada muito bonita, né? E agora você está ali ensinando, levando seu conhecimento, como você disse, tão jovem ainda, e já, né, nesse lugar já de doutora e podendo inspirar outras pessoas. Incrível.
Incrível. E eu percebo isso deles, assim, o comprometimento, né, dos alunos. E depois dessa entrevista, eu já vi. Aí, realmente, ele falou que realmente eu estava ali para ser contratada. Aí, o RH já entrou em contato comigo para poder mandar o contrato, né, tudo certinho para eu fazer a leitura. E já marcaram, não lembro muito bem quantos dias depois, para fazer o exame de admissão, né, o exame médico de Uhum. admissão. Fiz o exame médico de admissão, que foi também super tranquilo. Uhum. Foi feito ali exames, né, de medir pressão, essas coisas, algumas perguntas, mas também passei e nisso tudo certo. Comecei, acho que na outra semana de Legal. feito tudo, todas essas etapas. E como que foi essa sensação de receber o sim, você foi aprovada? O que que você sentiu nesse momento? Eu senti, tipo assim, primeiro, no início não caiu a ficha, para falar a verdade, assim. Falei assim, nossa, consegui, né? Demorou um pouquinho para cair a ficha, mas depois consegui. E o fato de ver ali o salário, de ver algumas coisas no final do mês, foi que realmente, não, bateu o martelo, não, eu tô trabalhando mesmo e eu tô fazendo o que eu gosto. Tanto que Uhum. quando eu tô na sala de aula, eu não me sinto ali trabalhando. É exaustivo, não estou falando que não é, porque é muito exaustivo fazer aula e tudo mais, mas é muito gratificante, assim, foi muito gratificante falar assim, nossa, eu tenho carteira assinada agora, eu nunca Uhum. tive, então agora eu tô tendo, então foi com muita alegria, assim, muita felicidade e se sentindo realizada. Então, que eu Ah. consegui, né, alcançar o que eu estava almejando, né, nesse momento. Uhum, muito bom. O que que você sentiu ao longo de todo esse processo seletivo, essas diferentes etapas que você passou, que a nossa metodologia mais te ajudou? O que que você fala assim, nossa, aquilo foi fundamental? Eu gosto muito de ouvir isso, porque quando a gente cria, né, um treino, você como professora, você sabe disso, né? Quando a gente Uhum. cria um treinamento, uma metodologia, você fica ali, né, desenhando, buscando ferramentas para facilitar essa jornada. Então, eu sempre gosto de validar com vocês, peraí, o que que foi realmente para mim a grande virada? O que que você sentiu? Foram duas coisas. O currículo, que realmente, para mim, eu não tinha experiência. Eu não sabia nem o que colocar. Eu só colocava formação e trabalhos voluntários, algo assim, mas primeiro que eu mudei todo o estilo do meu currículo, porque meu currículo antes era aquele com a fotinho dividido no meio, né? O que não é o adequado, o que eu não sabia. Então, aí depois eu já fui ali adaptando. Então, essa foi a principal, assim, de início, foi realmente o currículo, o fato de ter ali um template para poder ser seguido, porque me ajudou nessa parte de que eu ainda não tinha chegado nas aulas, mas claro, depois eu acompanhei tudo certinho, mas me ajudou a ter ali no momento, né, de criar esse currículo e a entrevista de montar ali o scriptzinho, né, do que você sobre mim, o que falar sobre mim, né? Qual a posição que eu tenho que me colocar, no sentido assim, antes eu falava muito em relação ao meu orientador, e aí eu entendi que não. Eu tirei aquela mentalidade, porque quando a gente está na academia, a gente fala muito nós. O que é correto é nós. E aí eu tive que começar a falar eu. Então, eu tive que ter essa mudança, então falar, fazer toda ali aquela listinha do que eu fiz, né, durante o mestrado, doutorado, graduação, iniciação científica, e isso me ajudou na parte da entrevista de ter mais segurança na hora de falar. Porque, de certa maneira, eu tenho uma dicção, eu sei que eu tenho Uhum, facilidade, fala muito bem, só ótima que, comunicadora. só que o meu ponto é, quando perguntavam para falar de mim, travava, as engrenagens não rodavam, travava demais. E aí, quando eu já tinha ali montado, né, o textinho todo certinho, que eu já tinha entendido, nossa, facilitou demais na hora de falar, entender toda ali a minha trajetória. Então, isso facilitou muito. Então, foram esses dois passos, assim, né? O Uhum. currículo e a parte de montar o texto e a da entrevista em si. Ai, que incrível, que incrível. Muito bom te ver aqui do outro lado. E para a gente fechar, Hannah, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho agora, ó, nesse lugar mesmo de mulher inspiradora que você é, para você inspirar outras pesquisadoras que estão passando por essa fase que você estava, né? De muitas vezes não se ver como profissional, não conseguir enxergar suas experiências, aquilo que faz realmente dentro da academia. Qual conselho que você deixaria para elas agora que você está do outro lado, que você está na carteira assinada? Primeira coisa,
saber que sim, a gente tem experiência. A gente fica ali na academia por 8 anos ou até mais. E a gente pensa que é muito comum para a gente, porque o convívio que a gente tem ali são as mesmas pessoas, então para a gente acha comum, mas não é. A gente sim tem experiências e experiências que vão ali tá contribuindo. Você vai estar levando a sua carga de conhecimento para a sociedade. Você consegue passar isso, seja dentro da empresa, ajudando ali no desenvolvimento de um produto ou de um sistema, seja dentro da sala de aula, que você vai ali chegar e falar, ó, é possível, você vai conseguir passar um conhecimento mais prático, de certa maneira, para os alunos, né? Então, o primeiro passo ali é realmente, sim, você tem experiência, você tem valor para o mercado. E eu acho que foi a primeira coisa que, quando virou na minha cabeça, foi o que me fez alavancar e entender. Porque realmente é difícil, a gente se sente que não sabe nada, que eu perdi esse tempo todo, mas na verdade não é. Tudo que a gente faz tem valor. Então, tudo que para quem está vendo, que está ali fazendo, tem valor. Para você é simples, porque para você sabe fazer, mas para outra pessoa não sabe fazer. Então, você vai estar ali sempre agregando mais. Então, ter paciência, confiar em si, confiar no processo. Parece clichê, mas é a verdade. Aham. Confia no processo que o momento certo vai chegar. Se ainda não chegou, é porque ainda tem ali algumas coisas para serem aprendidas, mas vai chegar. Só ter confiança e Ai, paciência. que linda, que orgulho de você, Hanna. Quero muito te agradecer por esse momento de troca e novamente me colocar à disposição agora que você está nessa nova fase. Você sabe que você continua sendo minha aluna, minha mentorada, então qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, ó, tô ali no suporte, conta comigo, com a minha equipe e aqui vibrando para te ver crescendo cada vez mais e com certeza inspirando mais pessoas, mais alunos. Daqui para frente agora é só crescimento, viu? Parabéns. Eu que agradeço aí toda a equipe, né? A você e toda a equipe aí da pesquisadora de impacto, que sempre deu ali um suporte desde lá do curso DBC, que aí eu fiquei na dúvida, eu faço, não faço, quer dizer, não é que eu não faço, que eu já estava fazendo DBC. Se eu migro para Aham. outro, não, e aí teve todo aquele suporte, isso aí foi de fundamental importância para mim. Eu agradeço muito a você, a toda a equipe, né? E também um abraço aí para as colegas que fizeram juntos aí a mentoria, né?